Bom, vamos lá, pessoal, para a nossa primeira aula sobre a reforma tributária aqui para as empresas do Simples. É fato, a reforma já começou e o Simples Nacional ele nunca mais será o mesmo. Para muitas empresas, naturalmente, a opção pelo Simples Nacional e a permanência no modelo tradicional que a gente já conhece, ela pode continuar fazendo sentido, mas a gente já sabe que para muitas empresas, principalmente aquelas no meio da cadeia, né, empresas que vendem para outras empresas, né, ou seja, atuam no mercado B2B, a tendência é que elas sejam forçadas, né, a migrarem para um modelo que deixa de ser simples. Mesmo ela estando no Simples Nacional, ela passa por adeptos e créditos dos novos impostos aí trazidos pela reforma tributária. E é isso que a gente vai falar aqui durante esse curso, e é isso que a gente vai trazer aqui no detalhe, com base na nossa planilha de planejamento tributário, que foi criada aí com base em todos os cenários possíveis. Aqui você tenha condições aí de auxiliar o teu cliente na tomada de decisão com base em dados, com base em números, para avaliar se faz sentido permanecer no Simples Nacional, ou se faz sentido migrar para o Simples Nacional híbrido, ou se faz sentido eventualmente migrar diretamente já para um modelo de lucro presumido ou lucro real. E é tudo isso que a gente vai passar aqui, ok? Bom, cenário atual da reforma. A reforma ela deixou de ser promessa, como todos já sabemos, ela é uma realidade jurídica, né? A gente teve a promulgação aí da Lei Complementar 214 de 2025, que alterou a Lei Complementar 123 de 2006 lá, que é o coração do Simples Nacional, certo? E aí, qual é o principal impacto? As empresas do Simples Nacional, elas vão poder conviver como um modelo normal, vamos chamar assim, de tributação baseado, né, na CBS e no IBS, que são os tributos aí que vêm para substituir PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS, ok? Então, a gente está falando de uma mudança estrutural. A lógica da simplificação, ela muda um pouquinho e passa a ser aí um modelo com a possibilidade de aproveitamento de créditos e transferência de créditos. O que acontece hoje, né? Hoje as empresas do Simples, elas não tomam crédito de nada, elas têm um modelo extremamente simplificado, né? Onde elas recolhem todos os tributos de uma forma consolidada via DAS. Muita gente confunde, né? Acha que a empresa do Simples só tem um tributo e, na verdade, ela tem só o recolhimento, mas na prática ela paga imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, ela paga todos os impostos, porém, de uma forma consolidada e com alíquotas reduzidas. E, além disso, ela tem uma simplificação muito grande aí em relação a obrigações acessórias e obrigatoriedades perante o fisco, certo? Isso vai mudar? Não, não vai mudar. Para as empresas que continuarem no modelo do Simples Nacional, a única alteração é que parte daqueles impostos que ela recolhe hoje dentro do Simples, PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI, eles vão ser recolhidos, então, dentro do Simples, mais a CDS e o IDS, ok? Porém, o grande ponto é que passa a existir um modelo híbrido, e é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. O que é esse modelo híbrido? A empresa, mesmo estando no Simples Nacional, ela tem a possibilidade de aproveitar créditos de impostos em relação às suas entradas e, consequentemente, transferir créditos de impostos sobre o seu faturamento, certo? Algo que hoje, no modelo tradicional, ela consegue transferir em algumas situações créditos e PIS e COFINS, mesmo recolhendo com alíquota menor dentro da alíquota consolidada do Simples, mas ela transfere crédito integral do PIS e COFINS se o cliente dela lá na outra ponta estiver apurando o PIS e COFINS pelo regime não cumulativo, ou seja, via de regra, empresas do lucro real, certo? Ela não transfere demais crédito, ela não transfere ICMS, por exemplo. Porém, com o novo modelo, ela não vai poder transferir nada, ela vai transferir só o valor que efetivamente ela recolheu. Então, vamos supor que dentro da alíquota consolidada, ela tenha recolhido, vamos supor, 2% de CBS, e a CBS, né, é a nova contribuição que vem para substituir o PIS e COFINS. Então, o adquirente dela só vai poder tomar crédito desses 2% e não vai poder tomar mais o crédito integral como é hoje. Então, isso pode, de fato, aí mudar um pouco o mecanismo de acuração, ok? O cronograma de implementação ele já menciona, então, em 2025 a gente teve aí a promulgação da Lei Complementar, né, que alterou aí vários artigos da Lei Complementar 123, do Simples Nacional. 2026 já entra em vigor as alíquotas simbólicas da CBS e IBS, porém sem efeito financeiro ainda, é somente para fins operacionais, mas as empresas elas já precisam estar atentas, porque a partir do dia 1º de janeiro de 2026, ela já precisa emitir os documentos fiscais, né, a nota fiscal, conhecimento de transporte, com a informação desses novos tributos, ok? E em 2027 é quando inicia de fato a cobrança dos novos tributos e a convivência, então, entre esses dois mecanismos. Então, a gente está falando aí de pouco mais de um ano para se adaptar a todo esse modelo, para estudar os reflexos e para implementar e para fazer as opções, né? Ou seja,
vou continuar no simples, vou para o sistema híbrido, vou para o presumido, vou para o real. Então, esse é o momento aqui de a gente fazer, ok? E aí, a gente tem um período de transição que inicia em 2027 vai até 2032, com a convivência dos dois modelos, período mais crítico aí dessa transição, e em 2033, portanto, a gente passa a operar 100% no novo modelo de tributação. E aí, qual que é o impacto no paradigma do Simples Nacional de hoje, né? O grande paradigma é o Simples Nacional é sempre a melhor opção. E via de regra, a gente sabe que para grande parte dos negócios do Brasil hoje, isso é uma verdade, né? Ou seja, o Simples Nacional ele tem alíquotas menores, o Simples Nacional ele tem uma quantidade de burocracia muito menor, né? E também a grande parte dos contadores, escritórios de contabilidade no Brasil, eles estão acostumados, né, a fazer essa apuração pelo Simples Nacional, pela sua praticidade, redução aí de obrigações acessórias, né, isso facilita muito. Então, via de regra, para grande parte das pequenas e médias empresas, hoje faz sentido estar no Simples Nacional. Porém, a partir desse novo modelo, esse paradigma ele deixa de fazer sentido. Então, a gente precisa, de fato, analisar as possibilidades, principalmente por conta dessa mudança que traz aí a possibilidade de aproveitamento de crédito, mesmo por empresas do Simples. Então, esse modelo atual ele vai ser pressionado pelo novo sistema naturalmente, porque vai exigir aí um modelo normal de apuração. Consequentemente, todas as empresas, todos os contadores precisam se adaptar, precisam aprender a operar nesse novo sistema com créditos e débitos de impostos. Então, acho que o grande ponto é vale a pena continuar no simples? E a resposta vai variar de caso para caso, né? E é aqui que entra a sua atuação. Hoje, os empresários, quais são as principais dúvidas que eles têm hoje, né? Eu vou pagar mais imposto para a reforma? Né? Então, ele precisa de uma simulação, ele precisa de números, né? Não adianta o discurso que muita gente tem falado, a reforma vai aumentar o custo, vai aumentar a carga tributária, vai reduzir a carga tributária. A gente precisa analisar com dados reais de cada empresa, para verificar se faz sentido a permanência no simples ou se faz sentido a migração aí para um modelo híbrido ou eventualmente para um grupo presumido do lucro real. Então, devo mudar de regime? A gente precisa fazer o diagnóstico personalizado hoje, né? E você, contador, precisa ser o estrategista e não o mero cumpridor de obrigações acessórias, certo? Tem alguma estratégia para reduzir a tributação? Isso é algo que já existe, né? Ou seja, planejamentos tributários para avaliar a possibilidade de redução aí da carga tributária, e agora mais do que nunca com a reforma tributária, isso é crucial, inclusive para a sobrevivência de muitos negócios. Então as oportunidades estão na mesa, porque tem muita gente que ainda está confusa com as mudanças, e agora é o momento de você se posicionar aí como um especialista. E o que o mercado precisa agora? Ele precisa de um diagnóstico estratégico, baseado nessa nova legislação. Ele precisa de uma consultoria especializada que conheça o setor, que conheça os detalhes da operação dele. Ele precisa de um planejamento tributário para essa transição. E ele precisa, principalmente, de uma orientação para tomar decisão sobre o melhor regime, para que ele possa se antecipar, para que ele possa se organizar e para que ele entre já em 2026 sabendo exatamente o que vai acontecer aí para 2027, tá? Então, o profissional que dominar essas novas regras, ele vai se tornar indispensável. Ele vai criar valor, ele vai atrair novos clientes, ele vai conseguir faturar e vendendo consultoria de alto nível. O seu papel, então, ele muda, né? Ele passa de um cumpridor de obrigações acessórias e passa a ser um consultor estratégico, né? Ele tem que ter condições de comparar os regimes, tem que ter condições de orientar com base em dados, ou seja, qual é o cenário atual, qual é a tua operação hoje, em que mercado que tu atua. Tu atua no B2C, tu vende para o consumidor, tu atua no B2B, tu vende para outras empresas, tu está no meio da cadeia, no fim da cadeia, tu importa, tu vende dentro do Estado, enfim. Então, são várias análises que precisam ser feitas e precisam ser feitas com base em dados. Né? Então, você precisa ser o líder dessa transição, né? Porque é uma oportunidade única aqui de valorização dos profissionais da área tributária, ok? Nesse curso aqui a gente vai passar por tudo isso. Bom, nas próximas aulas, a gente vai ver, então, a parte técnica disso tudo, né? A gente vai entender os 3 caminhos que o Simples pode seguir a partir de 2027, ou seja, permanência no Simples ou migração para o Simples Nacional Híbrido com apuração de débitos e créditos de CBS e IBS, ou então uma migração já direta aí para um lucro presumido, lucro real, ok? Então, você vai aprender a usar a planilha que a gente fez aí com todo o detalhamento aí para que você tenha condições de trazer resultados reais, né, com base em dados da operação do teu cliente. E você vai ter condições também de precificar e vender essa consultoria, ok? Além disso, a gente vai analisar vários estudos de caso de empresas reais aí com diferentes perfis e setores para que a gente tenha condições aí de trazer muita informação.
Ok, pessoal? A gente se vê na próxima aula. Até mais.